E aí depois, se alguém perder, tiver dúvida, alguma coisa assim, a gente disponibiliza no nosso blog. A gente passa o link para vocês para poderem assistir, tá bom? Rafa, quer compartilhar a sua apresentação? Pode subir na tela. Todos conseguem ver aí? Legal, já subiu aqui. Beleza. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar participando dessa reunião aqui com vocês. Obrigado, Parça, pelo convite. Como o Rafa falou, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o TAN, que é uma das funções que a gente tem lá dentro da Red Hat, mas vou começar falando do valor da subscrição, do benefício da subscrição da Red Hat, que é o nosso modelo de comercialização. Um dos principais benefícios da Red Hat, de fato, é o portal de clientes, mas a gente tem outros benefícios que estão listados aqui. Então, a parte de certificação dos nossos produtos, o ciclo de vida de suporte, é um suporte global, que atende hoje em mais de 10 idiomas. A parte de segurança de produto, globalização, como eu falei da questão do idioma também. Uma base de conhecimento riquíssima, que é alimentada pelos nossos engenheiros. Aplicações sem bloqueio e toda a parte de inovação tecnológica. Mas o principal destaque vai, de fato, para o portal de clientes. É um portal hoje que completa esse ano 10 anos, desde o seu lançamento. Ele recebe, nesses 10 anos, ele é classificado como um dos 10 melhores portais de suporte ao cliente pela Associação de Profissionais de Suporte. Então, um portal onde o cliente consegue informações de produtos. Então, cada um dos nossos produtos do portfólio tem uma página onde ele consegue informações sobre as releases, materiais para fazer a instalação pela própria conta, base de conhecimento, toda a parte de suporte, novidades desses produtos. Então, o cliente consegue encontrar lá de uma forma muito simples. Como eu falei, a base de conhecimento, que é uma base alimentada pelo nosso time de produtos, pelos nossos engenheiros, pelos TANs. Hoje a gente tem mais de 60 mil artigos publicados nessa base de conhecimento. Então, muita coisa que, às vezes, o cliente acaba enfrentando de problema durante uma instalação, durante uma customização de um dos nossos produtos, existe uma grande chance dele conseguir resolver isso sem a necessidade de abrir um chamado, consultando simplesmente a nossa base de conhecimento. A parte de segurança de produto também é uma parte muito acessada e de muito fácil acesso, de fato, onde o cliente consegue buscar ali informações e os patches de segurança para os nossos diversos produtos, a resposta da Red Hat às vulnerabilidades, ferramentas para aumentar o nível de segurança das aplicações. Tem também a parte de certificação de produtos de terceiros. Então, o cliente consegue consultar toda a lista de hardware e software homologado para trabalhar dentro das plataformas dos produtos Red Hat. E um dos destaques também vai para o Labs, que são microaplicações focadas em melhorar toda a parte de automatização de alguns processos corriqueiros. Então, são aplicações desenvolvidas também pelo time de engenharia, de fácil acesso, com um foco em configuração, em deploy, segurança e troubleshooting. O nosso modelo de suporte 24/7 para as subscrições premiums. Essas são todas as regiões onde a gente tem equipe de suporte para garantir esse atendimento 24/7. Uma única observação é que após o horário comercial, toda interação no chamado ela deve ser feita em inglês. Mas para aquelas contas que têm algum tipo de dificuldade com o idioma, a gente tem um canal de telefone que auxilia na tradução na tradução dessas iterações. Então, eventualmente, se o cliente retorna lá uma das informações no chamado em português, a gente tem uma equipe também que faz essa tradução. Isso acaba, algumas vezes, atrapalhando um pouco a resolução, né? Porque
precisa ali de uma interação de uma outra parte para traduzir, e aí depois o time de engenharia de fato começa a atuar no chamado. Mas por padrão, todos os chamados de severidade 1, eles entram 24/7. Nos casos de severidade 2, o cliente pode solicitar que o chamado seja tratado 24/7. Uma recomendação nossa também é que, nesses casos, é sempre importante, quando um chamado flegado 24/7, é importante que o cliente tenha uma equipe que vá responder os chamados ali, as iterações do time de engenharia, porque senão o time acaba tirando essa flag de 24/7. E para as contas que tem o TAN, que é essa função que eu vou falar logo na sequência, o TAN ele é automaticamente avisado num caso de um chamado aberto por uma conta que ele atende, e ele começa a interagir também no chamado, visando ali uma rápida resolução. Essa é a nossa tabela de SLA. Então, nós temos hoje 3 principais tipos de subscrição, né? Então, self-support, que é onde o cliente identifica que ele não precisa desse atendimento de suporte. Geralmente são ambientes não críticos, ambientes de aplicações que não teria impacto para o business. A subscrição standard, que garante o atendimento durante o horário comercial, e a subscrição premium, que é essa que dá o direito aos chamados de 24/7. Uma outra funcionalidade muito interessante dessa relação cliente-suporte é a abertura de casos proativos. Poucas pessoas acabam utilizando isso, então essa é uma apresentação que a gente faz para os nossos clientes durante a fase de onboarding, justamente para apresentar todas essas possibilidades. O chamado proativo ele é recomendado caso o cliente tenha uma janela de manutenção programada, uma janela de atualização, qualquer tipo de iteração no ambiente que seja necessário ou que o cliente julgue importante ali aumentar o nível de severidade, esse acompanhamento da Red Hat. Então, 3 dias antes, pelo menos, ele registra um chamado de severidade 3, alertando sobre essa data, essa janela de manutenção, detalha bem ali o caso, quais as atividades que serão realizadas, a data de início e término, quanto tempo está previsto para a execução dessa atividade, e na data que essa atividade está programada, automaticamente esse chamado ele passa a ser um severidade 1, e aí qualquer resposta do cliente durante esse período vai ter algum engenheiro ali alocado para responder rápido essa solicitação. Então, é um mecanismo muito interessante para que você não entre numa fila comum ali e você ganhe uma visibilidade rápida desse chamado durante essa janela. A gente sabe que essas janelas às vezes são apertadas, então é muito importante ter um engenheiro do nosso time pronto ali para atender. E aí, falando um pouco, já começando falando um pouco do TAN, o TAN ele tá dentro da vertical de produtos e tecnologia. Dentro dessa vertical estão as áreas de desenvolvimento, as áreas de produto, suporte e Global Customer Success, que é a vertical que eu faço parte. E dentro dessa vertical, nós temos hoje 2 funções, que é o Customer Success Manager, o CSM, e o Technical Account Manager, o TAM, com perfil mais técnico. Então, estar dentro da BU de produtos e tecnologias facilita muito a nossa comunicação com os times de suporte e engenharia. Isso facilita muito e dá agilidade na resolução de incidentes para os clientes que têm um TAM contratado. Mas o que é o TAM? O TAM ele é um engenheiro com perfil sênior, com uma série de certificações dos nossos produtos. É uma subscrição, regularmente ela é comercializada para 1 ano de subscrição, com touchpoints semanais. E a principal atividade, o objetivo principal do TAM é servir como um conselheiro, um advisor desse cliente, fornecendo ali recomendações para a equipe interna. Então, é muito importante que o cliente tenha uma equipe engajada, uma equipe técnica olhando, né, essa nossa aplicação.
E o TAM, ele agiliza a parte de transferência de conhecimento, trazendo aplicações práticas do mesmo segmento, de outros segmentos, o caso prático de uso das nossas explicações e as melhores práticas do uso das nossas aplicações. O TAM também auxilia na parte de revisão de arquitetura, seja durante o início de uma implementação ou de um planejamento para um crescimento de uma nova estrutura. Então, ele faz essa parte de transferência de conhecimento através de workshops e webinars, alguns abertos, outros exclusivos para a conta. Então, pelo nível de conhecimento que eles têm, pelo acesso antecipado às novas tecnologias, o TAM, ele prepara uma série de materiais e sempre focado naqueles clientes, na carteira de clientes que ele atende, visando ampliar esse conhecimento. Então, o TAM ele está disponível no horário comercial e o Touchpoint, como eu falei, ele é um Touchpoint semanal. E como que ele ajuda, né? Dentro de tudo isso que eu falei, então, o planejamento proativo, nas principais, nas primeiras iterações do TAM com a conta, o TAM ele entende onde o cliente quer chegar com a nossa aplicação, é uma das primeiras perguntas que a gente faz. Então, o que o cliente espera quando ele contrata ali um produto da Red Hat, o que ele espera atingir de objetivos estratégicos, e o TAM inicia fazendo uma revisão, um health check ali do ambiente, entendendo toda a parte de validade das subscrições contratadas, o desenho da arquitetura, planejando isso de acordo com esse objetivo estratégico definido anteriormente. E daí começa toda a parte de aconselhar e divulgar, então ensinando as melhores práticas e trazendo para dentro da Red Hat os interesses do cliente, seja por uma melhoria de produto, uma evolução de produto. Como eu falei, ele tem acesso a versões antes do mercado, então ele consegue já adiantar para os clientes o que vem nas próximas versões, fatos interessantes que podem ser aproveitados no ambiente do cliente. Facilita a resolução de casos, como eu falei, estando dentro da BU de produtos e tecnologias, trabalhando ao lado da equipe de suporte e conhecendo principalmente o ambiente do cliente, o TAM consegue dar ali uma agilidade na resolução dos casos, e ele passa a ser o principal ponto de contato técnico desse cliente, não só para o quesito suporte, mas também para o quesito evolução do uso do produto. E aí o TAM ele trabalha mais ou menos nessas três linhas, né? Então começa-se com planejamento, inicia com planejamento, identifica ali, faz uma equalização de conhecimento a respeito das melhores práticas para a equipe do cliente, avalia a suportabilidade dos nossos produtos. Para aqueles produtos que já estão fora de suportabilidade, o TAM ele define um plano de atualização para enquadrar esses produtos novamente nas versões suportadas. A parte de melhoria de produtos para atender uma necessidade específica do cliente, obviamente que não é certo que essa melhoria vai ser implementada, mas o TAM vai defender junto à equipe de produto e geralmente embasando com essa necessidade de mais de uma conta, buscando a evolução dos nossos produtos. O acesso antecipado à beta, facilitando ali o conhecimento de tecnologias que podem ajudar o cliente a atingir os objetivos estratégicos dele. E aí ele depois começa toda a parte de implementação. O TAM ele não é a pessoa que vai de fato implementar, mas ele vai estar ali do lado do profissional, seja do próprio cliente ou uma consultoria contratada, auxiliando para que a implementação seja feita seguindo as melhores práticas. Faz toda essa parte de colaboração multivendor, então, pelo conhecimento profundo, técnico, ele consegue falar com outras empresas qual é a melhor forma de se utilizar a parte de integração dos nossos produtos. E aí conecta com outras áreas. O TAM ele interage com todo o time de suporte técnico, com o time de engenharia, com o time de produto, como eu falei, mas interage também com o time de vendas, eventualmente identificando uma oportunidade dentro da conta,
alertando a equipe de venda sobre um possível crescimento dos nossos produtos. A parte de segurança, eles, pelo uso massivo da nossa tecnologia dentro das contas, se identificado ali alguma falha, alguma vulnerabilidade, eles rapidamente comunicam com a equipe de produto e engenharia buscando ali uma solução, e quando identificado em outra conta, em algum outro produto, algum tipo de vulnerabilidade, o TAN também envia um comunicado para os seus clientes de qual é a recomendação da Red Hat para se proteger de uma eventual vulnerabilidade, e também auxilia toda essa parte de comunicação com os parceiros. E aí a gente fala, né, trabalhando junto, vamos mais longe. Muita gente acaba conhecendo o TAN simplesmente pela parte de apoio nos chamados, na parte de agilidade de resolução dos chamados, mas o TAN é muito mais do que isso, né? Então, a gente sempre alerta os clientes que têm essa subscrição do TAN para não procurar o TAN só quando tem um problema, para abrir toda essa parte de planejamento, onde o cliente deseja chegar com as nossas aplicações, porque com certeza o TAN ele tem bagagem técnica e bagagem de negócio para guiá-lo ali para uma boa estratégia de adoção. A comunicação com frequência, apesar de ser contratado um touchpoint semanal, isso não impede, a gente não bloqueia o atendimento em outros horários. Então, se tiver algum tipo de dúvida, estiver passando por um cenário ali que não tem muita certeza, mandar um e-mail para o TAM, ligar para o TAM para pedir a opinião dele ali, e eventualmente o TAM até consegue, com base nesse input, preparar algum material para o próximo touchpoint. Então, seja um workshop, um webinar, um artigo, qualquer coisa nesse sentido, é importante que o cliente mantenha essa comunicação frequente com o TAM. Tem as discussões, como eu falei, com todo o time envolvido. A gente sempre busca, dentro das contas, não manter contato só com uma pessoa ali, que geralmente é o end user. O TAM ele navega na conta buscando identificar a necessidade do end user, mas também os objetivos ali do decision maker, e aproveitar toda essa capacidade técnica que eles trazem. Não, os TANs a gente mantém eles em constante treinamento. Todo quarter eles participam de treinamentos de atualização, participam dos treinamentos de lançamento de novas versões de produto. Como eu falei, eles são os primeiros a testar, então eles conhecem muito bem ali toda a parte de o que é necessário, o que dá certo, o que não dá certo numa migração, numa atualização, numa instalação. Então, é importante que, uma vez contratado o TAM, utilize-se o máximo desse potencial do conhecimento desse profissional. E aí, para finalizar, é importante falar dessas diferenças, né? O TAM, apesar de ser esse profissional técnico, muita gente acaba confundindo, às vezes, no momento da contratação, com um profissional de consultoria. Então, esse slide é para deixar bem claro as principais diferenças. Como eu falei, o TAM, ele trabalha mais como um conselheiro, um consultor ali, para auxiliar e fazer essa parte de transferência de conhecimento, mas, de fato, quem vai parametrizar, implementar, botar, de fato, a mão na massa, não é o TAM. Então, seria ou a equipe do próprio cliente, da própria conta, ou um consultor contratado. E o TAM, ele realiza essa parte de aconselhamento através dos health checks, falando das melhores práticas do uso dos nossos produtos, e as atividades proativas visando evitar incidentes, a passagem de conhecimento, a revisão de suportabilidade, e o consultor tem mais esse viés de mão na massa mesmo, né? Implementação de projeto, migração de workloads, a parte de manutenção do ambiente. Então, acho que de forma resumida, esse é um pouquinho do TAM. Aí queria deixar, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma dessas informações que eu passei, seja do valor da subscrição ou com relação ao próprio TAM, eu estou à disposição para responder. Legal, Rafa, obrigado aí pela apresentação aí, foi muito clara, né? A gente sabe que tem
Os clientes ainda têm um pouquinho dessa dúvida de qual a diferença, qual que é a vantagem, mas acho que ficou bem claro aqui e acaba sendo um diferencial para o pessoal das revendas ofertar isso daí junto aos clientes, tá bom? Alguém tem alguma dúvida que está participando com a gente? Se quiser, pode mandar no chat, a gente responde, não tem problema. Só ficar com vergonha. Acho que é uma parte legal de frisar aqui também, enquanto o pessoal se prepara para a pergunta, é o momento exato do posicionamento do TAM, né? Muita gente também acaba achando que o TAM ele deve ser posicionado só após a fase de implementação de um projeto, só depois da entrega de um projeto, mas é interessante também, a gente tem posicionado cada vez mais o TAM no momento inicial da venda ali, justamente para auxiliar desde o início e já pensando grande, pensando em crescimento, qual é a melhor arquitetura para aquele cliente. Então, acho que esse é um ponto importante de frisar aqui. O TAM ele pode ser posicionado numa venda do zero, numa venda inicial, e também onde é mais comum na fase de sustentação. Legal. Tá. O legal é que a gente só frisar isso também, né, que né, para o pessoal ficar claro, Rafa, que a vantagem do tanque, como ele está, né, como ele está presente, digamos assim, mais próximo do cliente, né, então ele entende, sabe quais são as dores, teoricamente, dentro de casa, né, então ele, se ele tiver que opinar, fazer uma sugestão, algum tipo de melhoria, sugerir upgrade de versão, algo do gênero, acaba facilitando justamente por isso, né, porque ele está dentro de casa, ele tem uma Exato. visão de como que a empresa trabalha, quais são as dores do cliente, às vezes venderam para ele uma solução, mas pode acontecer, às vezes, ter implementado de uma maneira que não era o que o cliente imaginava ou não condizia com a realidade dele. E aí o papel do TE é justamente isso, por ele estar dentro da casa com o cliente, ele ter esse meio de campo, né, de entender a necessidade do cliente e, e em paralelo, conhecer a tecnologia e ele saber como melhor implementar isso para o cliente final. Sim, esse é um ponto bem importante de destacar e até uma forma tão importante esse conhecimento a respeito de como a ferramenta está sendo utilizada dentro da conta, que todas as contas que possuem o TAM, durante uma interação de chamado, durante um problema reportado ali para o cliente, a primeira pessoa que o engenheiro de suporte vai contactar quando ele começar a atuar no caso é com o TAM, para entender assim, se a gente fosse responder o chamado só com base, às vezes, num log, numa pergunta ali, o suporte ele responderia by the book, né? Como tá na documentação, é ou não é. Mas quando o TAM traz esse conhecimento para dentro de casa, de como o cliente está utilizando, como foi implementado, quais são as aplicações que estão rodando ali, eventualmente a gente altera uma severidade de um caso, eventualmente a gente muda ali o nosso foco de análise de um problema. Então, realmente faz a diferença o fato dele estar ali no dia a dia com o cliente, entendendo de fato como o nosso produto está sendo utilizado, a importância do nosso produto para o business, qual que é o impacto de uma das nossas aplicações eventualmente ficar fora. O TAM traz toda essa bagagem para dentro de casa, para que o caso seja tratado da melhor maneira possível. Acaba como se fosse indiretamente, né, pulando algumas etapas, né, para ele já ter a informação completa, ou às vezes ter feito de alguns checklists prévios antes de ter que abrir uma solicitação, algum gênero, orientando o cliente, claro, né? Então ele já, todo o processo de atendimento acaba sendo facilitado por causa disso também, porque pelo fato dele já saber o que apontar, para quem direcionar, que ação o cliente deverá tomar, então nesse sentido, então legal. E fazendo as perguntas certas, né? Eventualmente durante a gente sempre acaba focando um pouco a discussão nessa parte do chamado, mas esse é só a finalização, né? Essa parte de durante ali o atendimento, ele tendo contato, ele estando dentro da BU
ele consegue falar ali no Gtalk, no IRC, com o engenheiro que está em atendimento, e ao mesmo tempo conversando com o cliente por telefone, por e-mail, buscando ali as informações corretas com base naquele entendimento mais amplo que ele tem do que o engenheiro que está muitas vezes atuando no caso. Então ele serve meio como a gente brinca aqui dentro, ele acaba servindo como um maestro, né? Pegando, trabalhando ali com o melhor de cada um dos lados, então direcionando o cliente onde buscar as informações certas, ou como reportar isso para a equipe de suporte, para que o atendimento seja feito de uma maneira mais assertiva, e trabalhando do lado do engenheiro de suporte que está no atendimento, passando as informações certas e direcionando ali um pouquinho a análise de como direcionar esse problema. E, quando necessário, a gente também precisa falar disso, uma vez que o caso acaba demorando um pouco mais para ser atendido, o TAM consegue ali escalar esse assunto, dar mais visibilidade para o time de fora, para o próprio gerente de produtos, algumas vezes. Então, é uma interação bem positiva para o cliente. Legal. Ótima explicação, hein, Rafa? Bom, a gente não tem, o pessoal agradeceu aqui, ninguém tem perguntas, tá? Só para deixar claro para o pessoal que está participando, quem tiver interesse no serviço do TAM, contate a gente da Pars, tá? A gente faz também cotação do serviço de TAM, parceria com a Red Hat, então manda para a gente quem tiver interessado, se tiver um pouquinho mais de dúvida, tá? A gente vai deixar disponível a apresentação para assistirem, tá? E aí, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, entre em contato com a gente, tá? Que a gente auxilia em parceria com a Red Hat, tá bom? Eu agradeço aí de novo, Rafa, a participação aí. Obrigado novamente pelo convite. Legal. A gente que agradece aí a parceria com vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde aí. Um abraço a todos. Obrigado.